Olá, boas-vindas a quem nos acompanha pelo Papo Beat. É um prazer ter a audiência de vocês aqui conosco. Hoje a gente vai fazer uma exploração sobre algo, olha, fascinante e muito, muito humano. Aquela nossa tendência quase que irresistível de projetar características humanas, tipo pensamentos, sentimentos, sabe, intenções em coisas que, bom, definitivamente não são humanas. É a tal da antropomorfização, né? Um fenômeno que, olha, parece que está com a gente desde sempre, mas que agora, na era digital, ganha uns contornos, assim, totalmente novos. A gente está falando de uma linha que conecta o jeito como a gente via os deuses antigos, lá atrás, com a forma como a gente interage hoje com algoritmos, por exemplo. Exatamente. E para guiar a gente nessa jornada, temos aqui dois textos bem instigantes da Laís R. França. Antropomorfização do mito ao algoritmo e de Zeus ao algoritmo. A nossa missão aqui é, assim, mergulhar nessas fontes para tentar entender por que a gente tem essa inclinação, sabe? Como é que ela mudou ao longo do tempo, saindo lá dos mitos antigos e chegando no código de computador. E, principalmente, o que essa persistência toda revela sobre a nossa própria natureza, né? E nossa relação com aquilo que a gente não conhece direito ou que é complexo demais para a gente sacar de primeira. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Olha, a primeira coisa que as fontes já deixam bem claro é que isso não é uma mania boba, não, ou um erro de percepção. A antropomorfização parece ser um mecanismo cognitivo, assim, fundamental. Uma ferramenta que a gente usa para tentar dar sentido ao mundo, né? Especialmente para aquelas forças que a gente não controla ou não entende muito bem. Faz sentido. É quase como uma estratégia de sobrevivência cognitiva, né? Tipo, se algo é muito estranho ou assustador, sei lá, dá uns traços familiares, humanos, talvez torne a coisa menos ameaçadora. Precisamente. E no mundo antigo, nossa, isso era muito explícito. As culturas mitológicas, elas não só imaginavam deuses controlando a natureza, mas atribuíam a eles motivações, emoções, que eram um espelho das paixões humanas. As fontes até citam exemplos clássicos, né? A cólera de Zeus se manifestando nos raios, a inveja da Hera causando intriga, a sabedoria calculista de Atena, ou em outras tradições, como mencionado lá, o sopro vital de Tupã. Não era só descrever o evento, sabe? Era tentar entender a intenção por trás daquilo. Entendi. Então, tipo, uma tempestade devastadora não era só um fenômeno aleatório da meteorologia. Era a fúria de um deus. Isso, de alguma forma, oferecia uma narrativa, uma causa, mesmo que sobrenatural. Exatamente. E o que é fascinante aqui, como as fontes apontam, citando pensadores como Levi Strauss, é que o mito funcionava como um sistema de pensamento mesmo, uma forma de estruturar a realidade. Os deuses, as histórias deles, eram modelos conceituais para pensar sobre o mundo, sobre o lugar do humano nisso tudo. Já o Mircea Eliade, também citado, via essa divinização da natureza como um esforço para instaurar ordem, sabe? Significado e até uma certa previsibilidade no caos aparente do cosmos. Era uma forma de tornar o universo, bom, psicologicamente habitável. Uma maneira de traduzir o grande outro, seja a natureza, o destino, o desconhecido, para a linguagem que a gente conhece melhor, a nossa. E, nesse processo, talvez a gente se sentisse um pouco menos perdido nesse universo imenso, né? Reafirmando nossa perspectiva como central para entender tudo. Sem dúvida, era uma operação cognitiva e simbólica poderosa. Mapear o incompreensível usando o eu como referência. Um espelho onde a humanidade via sem seus próprios dilemas, paixões, estruturas sociais, tudo refletido nas forças cósmicas e divinas. Isso dava sentido e permitia uma forma de interação, né? Mesmo que fosse através de rituais, de preces. Mas a história não para aí, claro. Com o iluminismo, a ciência avançando, a gente passou a explicar raios com física, doenças com biologia. Aquela visão de mundo mitológica foi, digamos, sendo substituída por explicações mais racionais, empíricas. Aí a gente poderia pensar, bom, então a antropomorfização devia ter sumido, certo? Mas as fontes dizem que não foi bem assim. Não mesmo. A tendência persistiu, firme e forte, só que o alvo da projeção, esse começou a mudar.
A Revolução Industrial já trouxe as máquinas para o centro do palco, né? Objetos complexos fazendo tarefas antes humanas, e com a era digital, nossa, essa transição acelerou de um jeito vertiginoso. Sistemas de computador, redes e principalmente os algoritmos e a inteligência artificial, eles se tornaram os novos e principais depositários dessa nossa necessidade antiga de encontrar mente e intenção no que não é humano. É uma mudança de cenário impressionante, né? A gente deixa de ficar olhando para o céu, buscando a vontade dos deuses, para tentar decifrar a lógica ou a intenção de um algoritmo de recomendação, ou de um sistema de crédito. É louco pensar nisso. E essa transição não aconteceu do nada, né? As fontes mencionam como a própria filosofia e a ciência meio que prepararam o terreno. Aquela metáfora da mente como máquina que vem lá do Descartes e ganhou força com gente como o Alan Turing, nos acostumou a pensar sobre cognição em termos computacionais. E o contrário também, a usar a linguagem da mente para descrever as máquinas. E isso transborda para o nosso dia a dia de um jeito quase invisível. Quem nunca falou, sei lá, o algoritmo do Instagram decidiu me mostrar isso. Ou, o sistema não quis aceitar minha senha. Ou até, nossa, a IA entendeu o que eu pedi. A gente fala dessas coisas como se tivessem vontade própria, arbítrio, quase uma personalidade. Exato. E por que será que a gente faz isso com tanta naturalidade com a tecnologia? As fontes sugerem que a complexidade e a opacidade desses sistemas são fatores-chave. Muitos algoritmos, principalmente os de machine learning, eles funcionam meio como caixas pretas. A gente vê o que entra, nossos dados, e o que sai, a recomendação, a decisão. Mas o processo ali no meio é tão complexo que é quase impossível para um leigo, e às vezes até para os especialistas, rastrear como exatamente aquela decisão foi tomada. E nesse vácuo de compreensão, a gente preenche com intenção. Uma mente escondida na máquina. Sim, mas agora tecnológico. E isso leva a paralelos ainda mais profundos. Um dos textos mencionou Yuval Harari e a ideia de tecno-religião. Aquela nossa confiança quase cega nos dados, nos algoritmos para guiar nossa vida, desde o caminho no trânsito até a escolha amorosa, talvez seja uma nova forma de fé, sabe? Buscando ordem e respostas num sistema que parece onisciente. Isso é provocador. Quase como se a gente tivesse trocado os oráculos antigos pelos data centers. E a ideia do Latour, também citada, de que a modernidade não acabou com o animismo, só reconfigurou. Sim, o Bruno Latour argumenta justamente isso. Que essa tendência de atribuir a agência a coisas não humanas, o animismo, não sumiu com a ciência. Ela só se deslocou. Antes a gente via espíritos na natureza. Agora a gente vê inteligência, poder de decisão nos códigos, nos aparelhos, nas redes. A agência foi transferida para o artefato tecnológico. E isso se reflete direto em como a gente interage com a tecnologia no dia a dia, né? Chamar assistente virtual pelo nome, agradecer o chatbot, ficar bravo quando a IA não entende o que a gente quer. É a mesma lógica de se relacionar com algo que a gente percebe como tendo algum tipo de subjetividade. Perfeitamente. A gente projeta nossas expectativas de racionalidade, de compreensão, às vezes até de empatia nessas ferramentas. Assim como nossos ancestrais projetavam esperanças e medos nos deuses e espíritos. A forma mudou radicalmente do mito oral e do ritual para a interface gráfica e para o comando de voz. Mas a função psicológica, cultural, de tentar se relacionar com esse outro complexo parece ter uma continuidade impressionante. Essa continuidade nos leva de direto para o olho do furacão atual dessa discussão. A inteligência artificial, principalmente a IA generativa. Ferramentas que criam texto, imagem, conversam, aprendem e às vezes até parecem ter uma forma de criatividade, de compreensão contextual. Aqui, a antropomorfização parece que é quase um convite, não acha? A linha fica muito, muito tênue. Sem dúvida alguma. A capacidade da IA de simular tão bem funções que a gente considera exclusivas dos humanos, linguagem, raciocínio, criatividade, torna a projeção quase impossível de evitar. Uma das fontes usa uma imagem muito forte, a IA como uma metamorfose do mito em forma de código, ou até mesmo o retorno do sagrado sob forma de código.
Metamorfose do mito em código? Uau, isso é forte. Como é que as fontes desdobram essa ideia? Tem alguma comparação mais direta assim? Tem sim. Um dos textos até apresenta uma tabela comparativa que ajuda a gente a visualizar esses paralelos na estrutura. Pensa assim, ó. No mito, o objeto da nossa projeção era a natureza, o cosmos. Na tecnologia, agora é a máquina, o sistema, o algoritmo. No mito, o tipo de agência que a gente atribuía era divina e espiritual. Na tecnologia, é computacional, algorítmica. A linguagem simbólica no mito era a narrativa, o ritual. Na tecnologia, é o código, a simulação, a interface. E talvez o mais interessante, a finalidade cultural principal do mito era tornar o cosmos compreensível, dar um sentido para o universo. Já a finalidade que parece surgir com a tecnologia, especialmente a IA, é a de tornar a própria mente humana replicável. Ou simulável. Essa mudança de finalidade, de entender o cosmos para replicar a mente nossa, isso é crucial. E nos conecta àquela ideia da dialética da criação que as fontes mencionam, né? A inversão de papéis. Nos mitos, os deuses nos criam. Na tecnologia, nós criamos essas mentes artificiais. Quase como se a gente estivesse brincando de deuses. Exatamente. É uma inversão que filósofos da técnica já vinham explorando. O Gilbert Simondon, por exemplo, via a ferramenta técnica não só como um objeto externo, mas como uma extensão nossa, do ser humano, uma concretização dos nossos esquemas mentais, motores, e a dona Haraway, com o conceito de ciborgue, borrou ainda mais essas fronteiras entre organismo e máquina, natural e artificial. Aí a generativa parece ser a encarnação mais recente e talvez mais potente dessa fusão. Quase como se a gente estivesse tentando dar vida ao inanimado, né? Mas não com barro e sopro divino, e sim com silício e algoritmos. As fontes chamam isso de um ato prometeico digital, né? Emprestando o mito de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para os humanos. A gente está tentando roubar a faísca da consciência para dar para as máquinas. É uma metáfora poderosa, sem dúvida. Mas as fontes também alertam para a ambivalência disso tudo. Esse esforço prometeico de criar simulacros de mente, máquinas que pensam, criam, conversam, isso nos força uma reflexão muito profunda sobre nós mesmos. Se uma máquina pode fazer tudo isso, o que então nos define como humanos? O que sobra de único na nossa inteligência, na nossa criatividade, na nossa consciência? Isso toca direto na nossa condição ontológica, quer dizer, na questão fundamental do que significa ser humano. Especialmente agora, nessa era de IA avançada. Então, ao tentar criar espelhos de nós mesmos nas máquinas, a gente acaba se confrontando com a nossa própria imagem, de um jeito talvez inesperado e até desconfortável. Precisamente. A busca por replicar a mente nos leva, inevitavelmente, a questionar a natureza dessa mesma mente. Ok, então, juntando todas essas peças que a gente explorou, a partir das fontes, qual é a grande mensagem aqui? Parece que a antropomorfização, seja aplicada a uma montanha sagrada lá atrás, ou a um chatbot hoje, é muito mais do que um simples engano ou uma curiosidade cultural. Lógicos que operam de maneiras complexas, muitas vezes inacessíveis à nossa compreensão direta. A gente precisa, de alguma forma, traduzir a operação desses sistemas para a nossa linguagem interna, de intenções, desejos, agência, para conseguir se relacionar com eles ou prever o comportamento deles. Ou seja, mesmo quando a gente está falando sobre deuses ou algoritmos, no fundo, a gente está sempre falando um pouco sobre nós mesmos, usando o outro como um espelho. Em grande medida, sim. Esse é o argumento central que perpassa as fontes. Tanto o mito quanto o algoritmo, nessa capacidade de atrair nossa projeção antropomórfica, eles funcionam como espelhos simbólicos. Ao vermos traços de humanidade, emoções, racionalidade, intencionalidade nessas entidades externas, a gente está, na verdade, engajado num processo duplo. Tentar entender o mundo lá fora e, ao mesmo tempo, tentar entender a nós mesmos, nossos processos internos, nossa própria natureza. A tecnologia evolui, as explicações científicas avançam, mas essa necessidade fundamental de nos vermos refletidos naquilo que nos cerca, ela parece que persiste, né? Exatamente. A forma da projeção se transforma radicalmente. Passamos da pedra, do fogo, dos fenômenos celestes, para o silício, para os elétrons, para as linhas de código.
mas a função simbólica e cognitiva de dar sentido ao mundo e a nós mesmos, através desse espelhamento, essa parece ser uma constante na aventura humana. E essa constância cria uma conexão muito direta entre o passado e o presente. Uma das fontes traça esse paralelo de forma bem vívida. O temor ancestral diante dos raios de Zeus encontra um eco contemporâneo na ansiedade que a gente pode sentir diante das decisões opacas de um algoritmo que pode afetar nosso emprego, nosso crédito ou as notícias que a gente consome. A fonte sugere que, em ambos os casos, está lá a mesma inquietação humana fundamental diante de forças que a gente percebe como poderosas, misteriosas e, de certa forma, fora do nosso controle imediato. Uma continuidade impressionante, né? Que revela como o pensamento mítico, essa forma de dar sentido através da personificação, da narrativa, não foi simplesmente abolido pela racionalidade moderna, mas talvez tenha encontrado novas formas de se manifestar na própria cultura digital e tecnológica que a gente vive hoje. E talvez como uma provocação final para a gente pensar um pouco mais e inspirada na conclusão de uma das fontes, será que a gente poderia pensar na inteligência artificial não apenas como a mais recente fronteira na nossa relação com o outro, seja esse outra natureza indomada ou a máquina complexa? Talvez a IA esteja se tornando, de forma ainda mais fundamental, a interface mais avançada entre o ser humano e ele mesmo. A eterna busca por compreender o invisível, por dar um rosto ao desconhecido, através do espelho da nossa própria consciência. Essa busca continua. Só que agora ela está sendo codificada em algoritmos. Uma busca incessante pelo espelho que agora se reflete nas telas e nos códigos. É uma imagem poderosa para a gente continuar pensando a respeito. E assim concluímos nossa análise de hoje. Agradecemos muito a quem nos ouviu pelo Papo Bit, convidamos vocês a conferirem outros episódios e a seguirem o Papo Bit nas redes sociais para não perderem nenhuma novidade. Até a próxima.